Olá a todos, para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou a Gabi Dainese. Eu vou estar com vocês aqui ao longo do curso, apresentando as aulas, falando um pouquinho sobre as nossas rotinas na secretaria, acadêmica, sobre o curso e sobre outros eventos, fazendo outros comentários. Tirando algumas dúvidas, eu junto com a professora Eliana Rodrigues, que é professora da Unicesp, e com a Cristina Segato, a gente é a equipe que vai levando o curso ao longo do semestre. Eu estou aqui desde a idealização desse curso, eu trabalhei nos últimos anos de vida com o Padre Ticão, com esse tema da cannabis, e é esse o motivo que me traz aqui. Inclusive, eu estou aqui hoje para contar um pouco dessa história, para falar um pouquinho sobre as regras e como o curso vai funcionar ao longo do semestre. E, para começar, eu acho que nada mais justo do que fazer uma homenagem para essas duas figuras que são o motivo disso tudo ter acontecido, que desbravaram esse cenário há muitos anos atrás, quando era muito difícil falar sobre isso, né, no nosso país. São motivo de muito dos avanços que a gente tem hoje, que é o professor Elisaldo Carlini, professor emérito da Faculdade Paulista de Medicina, da Unifesp, né, Universidade Federal de São Paulo, e o Padre Chicão, líder comunitário, que tem no seu currículo aí milhares de moradias, faculdades, muitas conquistas para a Zona Leste, que era a área que ele atuava. Então, uma pessoa que foi muito importante para o desenvolvimento da Zona Leste e que teve como um dos seus últimos legados essa luta pelos pacientes e pela democratização do acesso à cannabis, do uso terapêutico da cannabis, quebrando preconceito, falando nos demais espaços, inclusive dentro de uma igreja católica. E aí eu vou estar antecipando aqui, dando spoiler do que eu vou falar ao longo dessa apresentação, mas vamos começar então com uma grande homenagem que nós fizemos para eles, para vocês conhecerem um pouquinho essas duas figuras. Vamos lá. Eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância, plenitude. Sou Padre Ticão, eu sou caipira lá do interior de uma cidade chamada Urupês, Catanduva. Aí quando eu chego aqui, em Hermelino Matarazzo, estou há 42 anos como padre aqui, eu acho um absurdo 4 milhões de pessoas não ter uma universidade pública. E aí nós começamos a luta que tinha o seguinte princípio, da creche à universidade. Quando eu entrei na Escola Paulista de Medicina, a medicina brasileira pouco queria entender das coisas do caboclo brasileiro, do índio brasileiro. O importante era importar ideias, medicamentos do exterior. Eu queria muito estudar coisas brasileiras, nacionais. Eu entrei no curso de medicina com essa ideia mais ou menos imatura, mas já existia, e ela se concretizou muito bem quando eu comecei a estagiar e aprender com o professor José Ribeiro do Vale. E a primeira coisa que ele me ensinou foi uma coisa muito engraçada. Trate de entender por que se usa maconha. Você entendendo por que o homem usa maconha, você pode entender o que é a maconha. E a maconha era considerada nessa época a erva do diabo. Havia uma propaganda muito intensa contra a maconha, e que não é verdade não, que a maconha hoje já é um medicamento sob a forma de produtos medicinais, já são reconhecidos e receitados esses produtos. Gênesis 1:29. Deus deixou todas as plantas para a nossa alimentação, para a nossa vida. Esse é o motivo principal. A cannabis é uma planta de Deus. Agora, se ela foi misturada com as drogas por ignorância e até por crueldade do poder econômico, agora, se a cannabis ela é desacreditada por lideranças religiosas, sem conhecimento, sem informação, aí é outro problema. Eu estudei bastante ação anticonvulsivante da maconha. Posso dizer com orgulho, São Paulo, Escola Paulista de Medicina, o nosso grupo foi o primeiro no mundo a estudar em termos mais recentes os efeitos anticonvulsivantes da maconha. Ler o evangelho a partir da vida. Então eu quero dizer que a cannabis é uma santa erva, é criação de Deus,
todos deveriam ter em casa algumas plantas. Nós sabemos hoje em dia que o meu cérebro, o seu, o cérebro do Papa, o cérebro do presidente da República daqui, todos são fontes de produção de drogas tipo maconha. Princípios ativos que não tem o nome de maconha, mas que é neurotransmissor, tem uma função do cérebro. Hoje em dia nós sabemos como é que a maconha, inclusive, age em vários receptores do nosso cérebro, que baixa o limiar de convulsão. Eu me lembro quando estudante de medicina, ainda nós começamos a publicar os primeiros trabalhos no exterior, em inglês. E fomos os pioneiros do mundo. Já na época de 50, 60, eu consegui fazer o primeiro trabalho testando o produto na epilepsia do homem. E foi muito difícil, porque no Brasil tinha um preconceito contra plantas medicinais, inclusive a maconha. A erva do diabo, é como diziam. Eu ia falar com os delegados e eles eram mais compreensíveis do que os médicos. Então, se eu levo um pouco daqui, que eu tenho bastante presa, né? E faça as suas experiências, pois conte pra gente. E nós teimamos e conseguimos autorização da Escola Paulista de Medicina. Deu muito bem mesmo para os pacientes que receberam o Delta 9-THC e depois o canabidiol. Deixaram de ter convulsões, logo depois veio a ordem, proibido fazer pesquisa com maconha no Brasil. Eu fiquei proibido de continuar. E eu e todo o país e vários colegas estavam trabalhando. Nos últimos anos, nós buscamos uma relação com a universidade e aconteceu aqui um encontro de formação. É uma luta ainda para a legalização da cannabis medicinal. Ainda o preconceito é muito forte, por isso que esse trabalho vai ser uma maneira não só de vencer o preconceito, mas de legalizar a cannabis medicinal em todo o Brasil. Eu fui acusado de fazer apologia do crime. Não tem o menor sentido. Eu cheguei a dizer publicamente, olha, aqui no Brasil, nós não lemos e não gostamos. Nós estamos publicando leis aí sem ter lido, porque não é possível. Muita coisa a fazer ainda. Muito obrigado. Obrigado. Tá bom. Essas duas pessoas se encontraram em um dos simpósios que o professor Carlini executou, e o Padre Chicão ficou super entusiasmado com o tema. Ele estava trazendo para dentro da Pastoral da Saúde os temas sobre a saúde integrativa, sobre a saúde holística, e aí resolveu trazer entre esses temas o tema do uso medicinal, do uso terapêutico da cannabis. E aí ele propôs, né? Foram feitas algumas reuniões na comunidade. Vou falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. E aí, depois dessas reuniões, surge o curso de extensão sobre o uso terapêutico da cannabis sativa, curso esse que está inserido na Unifesp, que é certificado pela Unifesp, que tem a ver muito com essa questão do professor Elisaldo Carlini, e que tem como missão discutir e debater de forma ampla e democrática os tratamentos à base de cannabis, além de outros assuntos relativos ao uso da cannabis, como as questões sociais, sobre a história, porquê da proibição, todos os avanços, né? E a ideia do curso é fazer isso de uma maneira que seja democrática, que seja entendido por todas as pessoas, né? E isso é feito através das ferramentas da divulgação científica, que é traduzir o que é produzido na academia de uma forma mais simples para que todo mundo possa entender. Então, essa é a missão do curso. Eu trago aqui um pouquinho sobre isso, né? Que quais são os eixos, né? Democratizar a informação através da fazer divulgação científica, né? Difusão de informação de qualidade, informação que é testada, que é verídica. A gente está nessa época de fake news, então acho que isso é muito importante. Dar autonomia aos pacientes na escolha do tratamento, né? Para um grande número de patologias, né? A gente traz e aborda o que está sendo pesquisado, o que já foi bastante pesquisado, que é amplo, que tem bastante conhecimento.
Desculpa. Fazer acolhimento e construção de uma rede de pessoas que discutem, fomentar tudo isso, os eventos, as associações, os empreendimentos, os médicos, as pesquisas. Então, acho que essa é uma das bases, né, do alicerce de tudo isso, da Movirecan, desse movimento e de todo esse processo, né? E trazer a universidade e a comunidade no movimento integrativo, né? A função da universidade pública é produzir coisas para a sociedade, estar na sociedade, né? Uma das missões, né? E isso é muito importante. O Padre Ticão reforçava muito isso, né? O quanto é importante que a universidade devolva para a população aquilo que a população faz para a universidade, que seja físico, né? Então é isso. Então, como eu falei, esse curso começa na união dessas duas pessoas, mas ele toma forma numa igreja na periferia de São Paulo, na Zona Leste de São Paulo, mais precisamente em Ermelino Matarazzo. Os encontros eles começam a acontecer nessa igreja, no salão dessa igreja católica, né? Por isso que é um padre que quebrou todos os paradigmas. E dentro desse salão acontecem alguns debates, né, propostos por ele, depois que ele tem o conhecimento dos poderes terapêuticos da cannabis. Então, ele propôs uma reunião dentro da Pastoral da Saúde, algumas pessoas que estavam ali na comunidade trouxeram que, para falar ali na periferia sobre a cannabis, não era tão simples, que era importante trazer os outros aspectos ali, trazer outras abordagens, porque na periferia a questão da violência está muito ligada a isso, infelizmente, né? A forma como as forças de segurança lidam com isso é mais complicado na periferia. E aí, através dessa proposta de trazer outras pessoas, ele era muito próximo do então deputado federal Paulo Teixeira, que hoje é ministro do Desenvolvimento Agrário, que tinha um projeto de lei também sobre o uso e a regularização do uso da cannabis, não só o uso clínico, e que mais tarde também presidiu a comissão sobre a regulamentação da cannabis na Câmara, através do PL 399. Então, ele tinha essa proximidade, né? Essas três pessoas tinham essa proximidade, inclusive quem apresentou o professor Elisaldo Carlini para o Padre Ticão foi o deputado Paulo Teixeira. E aí, então, se propõe que haja o primeiro encontro lá na igreja para fazer um debate, que participaram da mesa essas três pessoas, né? O professor Elisaldo Carlini, o Padre Ticão e o Paulo Teixeira, né? Dali deu tanto assunto que se propôs um segundo encontro e um terceiro encontro, e fomos convidando outras pessoas para ingressarem, e no quarto encontro alguém falou, nossa, tem tanto assunto para falar que isso deveria virar um curso. Isso virou um curso, né? Logo, uma semana depois, o Padre Chicão propôs uma reunião para que se elaborasse a ementa, se elaborasse a grade. Foi uma reunião com o movimento popular organizado, com várias pessoas que já estavam aí na vanguarda, na frente disso tudo. Ele aconteceu em um dos salões ali da igreja, e o desdobramento foi alguns meses depois, um curso de extensão registrado na Unifesp, com certificado da Unifesp. A primeira edição do curso, o professor coordenador desse curso na Unifesp foi o professor Elisaldo Carlini. Numa primeira edição teve 700 inscritos, mesmo sendo presencial, lá na igreja, na periferia. Na edição seguinte, isso já aumentou para 1.200 pessoas, e na sequência também 2.000 e poucas pessoas. A gente ainda estava falando de um curso presencial, mas que já estava sendo transmitido na internet, era um outro momento, as tecnologias não eram tão acessíveis nessa questão de lives, de ao vivo. E aí, no último, na quarta edição, a gente tem a pandemia. Infelizmente, a quarta edição
foi a última edição que o Padre Chicão fez em vida, né? Depois ele faleceu logo em seguida. Durante essa edição também, o professor Elivaldo Carlini faleceu, mas aí o curso só foi ampliando, então, desde então, a gente tem aberto 20.000 vagas por edição. É um curso que é gratuito, que todo mundo é voluntário, que por causa disso ele tem várias dificuldades, na verdade, né? Mas que se mantém em resistência. E vamos lá para o próximo. Então, é isso. Ele aconteceu através da reunião desses grupos, né? Foi elaborado a ementa de forma coletiva. Nessa primeira edição, a gente tinha várias entidades ali. Posso citar a CUCA, a CURA, o CEBRID, a CULTIVE, a Rede Reforma e a SDEC, que estavam nesse primeiro momento, na primeira edição do curso. Ele foi acontecendo ali na igreja, ele juntou milhares de pessoas ali na igreja, principalmente se falando dessa circulação, né, de pessoas que vinham uma semana, não vinham na outra, fora aluno. Ele despertou o interesse da mídia, então ele saiu em várias reportagens, na televisão, jornal, impresso, sites, etc. E aí a gente chega nessa forma online, né, por causa da pandemia e com um crescimento tão grande que é muito difícil a gente voltar para o presencial. Bom, junto comigo está a professora Eliana Rodrigues, como eu falei lá na frente, professora titular da Universidade Federal de São Paulo, que aceitou, ela foi aluna e ela foi orientada, né, pelo professor Elivaldo Carlini, trabalhou com ele muitos anos, e ela aceitou de bom grado, quando ele adoeceu, coordenar o curso, e desde então ela está mergulhada nisso, que é um curso que dá bastante trabalho, que tem um volume muito grande, gera um volume muito grande de questões de comunicação, de alunos, etc. E ela falar, e ela acreditou tanto que o projeto já teve vários filhos, eu vou falar sobre isso, ela também vai falar. Mas, para eu parar de falar um pouquinho dela, eu vou deixar ela mesma falar sobre ela e sobre o curso. Olá a todos e todas, eu espero encontrar todo mundo bem. Eu sou Eliana Rodrigues, professora e pesquisadora da Universidade Federal de São Paulo, conhecida como Unifesp. E eu venho aqui, junto com a Gabi Dainese e a Cris Segato, abrir essa edição do curso de extensão Uso Terapêutico da Cannabis Sativa. Todo mundo sabe, esse curso ele é uma iniciativa do Move Rican, junto com a Unifesp, né, para oferecer de forma gratuita, online, da forma como você puder assistir, no momento que você melhor puder assistir, né, para que você possa assistir várias vezes, inclusive, a mesma aula, se for o caso, né? Então, nós queremos oferecer, como sempre, né, um curso de qualidade, de excelência, mas nós temos limites. Que limites? Nós somos poucas, como vocês podem ver, são 3 pessoas. A Gabi e a Cris, elas vão se apresentar, são elas que respondem aos e-mails, ao Telegram. Então, assim, hoje nós temos cerca de 5.000 inscritos nessa edição 12ª, né? Então, com esse volume de, né, pessoas e com esse número reduzido da equipe que eu estou explicando para vocês, eu espero que vocês consigam entender o desafio que é, né? E possam também nos apoiar, nos auxiliar, tendo paciência, tendo mais tolerância, porque isso não é um curso pago, né? A ideia dele não é fazer, né? A ideia desse curso é trazer conhecimentos atuais, cada vez mais, né? Esse ano, então, a gente está com mais horas-aula. Nós temos 3 novos médicos, trazendo 3 assuntos, então a gente se esforça muito para fazer um curso de qualidade, excelência, com os maiores pesquisadores e professores e médicos que a gente tem no Brasil. Então, a gente queria trazer esse apelo, né, de que vocês tenham um entendimento de que nós não temos recursos como tem um curso pago para responder, né, para resolver questões imediatamente. Não vai, mas a gente tem coisas a nosso favor. Então, por exemplo, a ementa do nosso curso, está tudo escrito lá, como obter o certificado, em que canal do YouTube vai estar sendo passado, que dias da semana. Então, na verdade, você não precisa receber e-mail para nada. Se você ler a ementa, você vai ver tudo lá. Muitas pessoas se queixam, eu não recebi o certificado, aí me xinga. Não adianta me xingar, porque
está escrito na ementa. Ninguém manda o certificado para sua casa. Se você fez 75% lá da carga horária, que a Gabi vai explicar como é que vai, ou já explicou, né, como é que acontece, você vai ter o certificado, você vai, entra no sistema e obtém o seu certificado, né? Então, por mais que a gente tenha problemas por ser uma universidade pública, eu ainda acho que vale muito a pena, né, participar de um curso desse, porque ele é de alta excelência, ele é de excelência, né? Também essa mesma equipe, né, composta por mim, pela Cris e pela Gabi, em setembro de 2023, a gente pensou assim, poxa, o que acontece com esses ex-alunos dessas edições do curso, né, do uso terapêutico da cannabis sativa? E como é que eles vão se atualizar? Então, a gente teve uma ideia, bom, vamos fazer o seguinte, a gente vai criar um canal no YouTube e no Instagram, onde a gente vai toda semana alimentar com dados atuais. Então, aquele ex-aluno do curso do padre, ele vai poder, acompanhando essas redes agora, nossa, do Canabinal, que a gente vai deixar aqui embaixo, o link, tudo, é Canabinal com um N só e 2 L's no final, Canabinal, porque é tudo sobre os canabinoides. O tudo é em inglês e os canabinoides em português, né? Por quê? Nós vamos ver no curso. Por que tudo sobre os canabinoides? Primeiro, porque a gente quer trazer essas informações, né, toda semana, artigos que estão saindo agora, né, sobre calvície, sobre obesidade, sobre diabetes, para que a pessoa possa continuar, mesmo tendo feito o curso, ela pode continuar se atualizando com as novidades sobre o sistema endocannabinoide e a cannabis sativa. Também a missão desse nosso, nesse nosso projeto de extensão, que também é da Unifesp, né, junto com o Move Rican, é dizer o seguinte, olha, se você foi ao seu médico e ele disse que não temos ainda evidências científicas ou não temos estudos sobre autismo, sobre epilepsia, ansiedade, então você pode pegar um desses artigos que a gente fez o vídeo no YouTube ou no Instagram, pega esse artigo e leva para o seu médico, discute com ele, avalia com ele, né? É possível, não é realmente eu me tratar, né, com esse medicamento? Então, eu acho que esse nosso projeto de extensão ele é muito rico, porque ele traz realmente informações que vão retroalimentar vocês com dados que são extremamente atuais. Então, participem, inscrevam-se nesses nossos 2 canais, tanto do Instagram quanto do YouTube, compartilhem com vizinhos, com familiares, vamos tentar sair dessa bolha, que é das pessoas que já têm o entendimento da relevância desse tipo de tratamento, mas para poder atingir pessoas que não têm. Então, quanto mais a gente puder divulgar, mais a gente consegue ajudar outras pessoas que ainda não foram afetadas, ou que ainda têm algum preconceito por essa sociedade, que todo mundo sabe que é a nossa. Bom, então, tendo dito tudo isso, quero dar as boas-vindas a vocês, à 12ª edição desse curso, e agradecer imensamente aos professores que se dedicam gratuitamente, voluntariamente, né? Agradecer esses professores incríveis, agradecer a vocês, que também sem vocês não teria curso, agradecer que às vezes a gente tem algum problema no nosso sistema, como eu já disse, da Unifesp, mas é isso, uma universidade pública, a gente tem que ter esse entendimento, qual é o lugar que a gente não está, né, num curso pago, internacional, a gente está nesse lugar, mas apesar de estar nesse lugar, a gente está nesse lugar de forma gigante, por quê? Porque nós estamos trazendo as melhores pessoas para esse curso. Curte muito esse curso. Depois vocês mandem para a gente os comentários, né? O que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, o que pode melhorar, porque a gente é aberto para todas as críticas e também para o reconhecimento, né? Que eu acho que é desse nosso trabalho, que é voluntário, mas ele é maravilhoso. Então, um abraço a todos vocês e bem-vindos ao curso. E aí tá aí, ela falou do Canabinal, que é esse projeto, né? Então tá aí a página para vocês seguirem, até um print meio antigo, mas tanto no Instagram quanto no YouTube. Sigam lá, faz parte, complementa o conteúdo que a gente traz aqui e traz o que tem de mais avançado em pesquisa científica. Ela se dedica muito nessa questão de trazer e com essa linguagem que é popular, que é democrática e que é para quebrar os preconceitos mesmo e que possibilita realmente que os pacientes tenham o poder de escolha dos tratamentos e possam também fazer esse movimento de quebrar os paradigmas com os seus médicos, com os seus terapeutas, dizendo, olha, tem isso tudo sim, eu gostaria desse tipo de tratamento. Então, criando autonomia.
E aí também, né, conosco, a professora Eliana falou bastante. é, a gente tem a Cristina Segata, ela é jornalista, super ativista do movimento, conhece tudo, conhece todo mundo conhece a Cris também. E a gente tem esse prazer dela ser a nossa coordenadora de comunicação. A Cris, que conversa com vocês, e é uma grande amiga também, um grande ganho, desde que ela se juntou a gente, ela foi aluna do curso, conheci ela lá na igreja e ela quis fazer parte, ela quis auxiliar e está aí de maneira gratuita, doando o seu tempo. Ela que faz muita coisa, que apresenta o podcast Gotas de Esperança, que tem um monte de outros trabalhos e funções. Ela dedica grande parte do tempo dela pelo curso. Então, eu peço para vocês muito carinho para essa grande pessoa, e aí vamos ouvir o que a Cris tem para falar para vocês. Olá, tudo bem? Começou hoje, então, a 12ª edição do curso de extensão uso terapêutico da cannabis sativa. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Meu nome é Cristina Segato e ao lado dessas duas mulheres maravilhosas, a Eliana Rodrigues, a professora Eliana, e a Gabi Dainese, a gente faz esse curso acontecer, né? É uma honra também poder participar disso e estar aqui. Queria falar uma coisa com vocês. Atenção, anota aí o e-mail do curso. Anota aí, por favor, porque é através dele que a gente se comunica, tá? curso.cannabismedicinal@moverecam.org. curso.cannabismedicinal@moverecam.org. Esse é o canal de comunicação entre a gente. E também eu queria dizer que esse curso é um curso que você tem a gestão, você está gestionando seu tempo. Então, se você não conseguiu ver a aula na terça ou na quinta, você vê a semana que vem ou quando você puder. Não tem necessidade de você ver no dia. É gostoso ver no dia? É, mas se não der, não tem problema. Lembra de preencher a lista de presença. A gente não manda e-mail para avisar que vai ter aula. As aulas acontecem todas as terças e quintas, a partir das 19h30. Então, é da sua responsabilidade entrar no canal do YouTube e assistir a aula. Se você quiser receber o link da aula, a gente envia no grupo de Telegram. Tá aqui embaixo no descritivo o link para você entrar no grupo. Se quiser facilitar a sua vida, entra no grupo, que aí é muito mais fácil. A gente vai enviando o link da aula, vai enviando as informações lá, ok? É difícil para a gente ficar respondendo mensagem no direct do Instagram, no WhatsApp, no e-mail. Então, a concentração a partir de agora da nossa comunicação vai ser pelo e-mail. Peço que todo mundo responda pelo e-mail. Uma coisa importante: as inscrições foram prorrogadas até o dia 31 de março. Então, se você não conseguiu fazer a inscrição, não se preocupe. Você vai conseguir fazer a sua inscrição, ok? O sistema da Unifesp está com um probleminha e a gente está tentando resolver. Mas isso demora um pouquinho. Então, vai assistindo as aulas e depois você faz sua inscrição. Não vai ter problema nenhum, ok? Outra coisa importante que eu já disse: se você não conseguiu fazer a inscrição, manda para o e-mail um breve descritivo. Não consegui fazer a inscrição por tal motivo. E printa a tela do erro que deu a hora que você faz a sua inscrição. E manda para a gente no e-mail que eu passei aqui e que está aqui no descritivo também. Aí você vai enviar seu CPF, seu nome completo e o e-mail que você tem acesso para fazer a inscrição. Perfeito? Acho que é isso, basicamente. Nós temos aqui um curso com professores maravilhosos. Também queria agradecer a todos os professores e professoras que fazem parte desse curso, dessa luta, que estão com a gente há muitos anos. Em nome do Padre Ticão e do Carline, levando adiante esse legado da gente poder fazer a democratização da educação canábica, que é muito importante a gente furar a bolha, a gente quebrar os paradigmas e a gente levar o nome dessa planta para a humanidade, né? Que é uma planta que tem trazido benefícios para mim, para você, para tanta gente, né? Então, em nome dela, a gente agradece a participação de todo mundo aqui e deseja um ótimo curso. Mais uma vez, lembrando a você,
nós não enviamos certificado. No final do curso, você que teve 75% de participação vai ter direito ao certificado, mas a gente não envia. Você vai ter que baixar o seu certificado no sistema Unifesp. E esse certificado ele é emitido depois de 30 dias que o curso termina. Então, tenha um pouco de calma também. Não precisa ficar mandando e-mail que você não conseguiu o seu certificado. Isso só atrasa o processo. Calma que você vai conseguir. Demora, é lento, mas você vai conseguir, tá bem? Então, bom curso, boas aulas e é isso aí. E assistam também o Canabinal, que é um canal também que a gente, junto com a professora Eliana, ela que toca o canal, está disponível no YouTube também, que faz a divulgação científica sobre a cannabis medicinal. Um abraço, até lá então. Bom curso para todo mundo. Aí eu trouxe algumas pessoas, assim, que é importante, né? Que faz parte desse primeiro movimento, que é o Fernando Elisiário, inclusive meu companheiro. Ele fez parte aí dos primeiros encontros na igreja, a gente arrastava a cadeira, testava microfone aí antes de virar curso. A Patrícia Milani, o Paulo Teixeira, que hoje é ministro do Desenvolvimento Agrário, que foi deputado, que deu toda a resguardo, inclusive jurídica para a gente, né? Porque a gente está falando de um outro momento desse cenário. A Elma, que trabalhou com o Padre Ticão ali na cozinha da igreja, com ele, ajudando ele nas questões domésticas durante muito tempo. Vendi o caldinho, quem teve a oportunidade de ir na igreja. A Michele e a Anice, ela não gosta muito de foto, mas as duas tinham uma lojinha ali de produtos naturais na igreja. E aí, muito importante lembrar a força delas em todo esse movimento. O Maurinho, que era Giacomo lá na igreja, e que também ajudou em toda a estrutura desses primeiros cursos. A Renata Monteiro, que é um dos grandes motivos, que era dela a palestra, quando alguém falou que isso deveria virar um curso. Paulo Moraes, que apesar de dar aula lá na região norte, sempre que a gente chama está conosco, tá desde a primeira edição, em todas as edições. É muito bom ouvir o Paulo, as aulas do Paulo, eu sou super fã. A doutora Eliane Nunes, que é da SBEC, que também desde o começo está aí no apoio. A doutora Carolina Nossetti também, né, duas médicas que foram de vanguarda, que estavam num outro cenário, né? Hoje tem muitos médicos, mas no momento que eram poucos médicos, elas, junto com alguns outros médicos, fizeram muita diferença, né? Nesse cenário, mas fizeram mais diferença ainda na elaboração da grade do curso e nesse movimento de resistência. O Raul Tame, que também sempre esteve com a gente desde o começo e que possibilitou muitas articulações ali, que inclusive fala sobre isso na parte da educação física, da fisioterapia, e o Dr. Remo Rotella, que faleceu durante a pandemia, mas que fez atendimentos gratuitos, os primeiros atendimentos na igreja mesmo, super abraçou a comunidade, então quero fazer esse agradecimento. É uma história escrita por muitas mãos, tem muitas mães, muitas pessoas que são filhas desse movimento ali e que até hoje estão nesse movimento de apoio à Musirecam e ao curso. E agora eu vou falar um pouquinho sobre as orientações. Os últimos slides é rapidinho, muito a professora Eliana e a Cristina já falaram, mas é só para a gente não bater cabeça durante o curso, mas eu sempre vou reforçar isso na abertura das aulas. Tudo está escrito na ementa do curso, todas as edições a gente repete, mas é importante trazer aqui e reforçar. Eu já falei um pouquinho sobre a missão do curso, né, que é democratizar o acesso à informação, trazer divulgação científica, fazer divulgação científica através de uma linguagem popular, difundir informação de qualidade, dar autonomia para os pacientes, acolher e criar uma rede, né, e trazer e aproximar a universidade à comunidade. Então, reforçando os pontos que eu já falei. Qual é a metodologia do curso?
O curso são aulas virtuais de terças e quintas-feiras, a partir das 19h30, no YouTube. Não precisa receber link para acessar as aulas. Você pode ir direto na página do YouTube, que vai estar lá agendada a aula das 19h30 e assistir. Ah, mas eu não posso na terça-feira, eu tenho não sei o quê. Não tem problema, você assiste na quarta, no sábado, no domingo, de manhã, no serviço, no horário do almoço. Não tem a menor problema, não precisa assistir na aula. O momento que você assistir, você tem um formulário do Google, que é o que contabiliza a presença, que vai dar o direito ao certificado. Importante que tenha 75% de participação, é norma, isso é relacionado ao MEC, e então é importante preencher o formulário. É um formulário Google simples, esse que a gente preenche várias vezes, né? E ele vai estar sempre disponível na descrição das aulas. Então, você entra lá, assistiu, preenche o formulário, que vai ter alguma questão pertinente ao conteúdo que foi dado, e está validada a presença. Como é um número muito grande, são milhares de alunos, a gente não tem como contabilizar de maneira individual a presença de cada um. A gente vai contabilizando isso ao longo do semestre, né? No final, a gente faz lá, olha, a gente teve 88 horas de aula, a pessoa preencheu, são 44 aulas, na verdade, né? 88 horas. A pessoa preencheu 25. Ela fez 25, ela não tem direito ao certificado. Ah, ela teve 40, ela só não fez 4, ela tem direito ao certificado. É desse jeito, então a gente não tem como acompanhar. Tira print, registra num caderninho, tem que ter a autogestão do seu fluxo de estudo, né? Tanto do conteúdo quanto de como você vai organizar aí a quantidade de aulas, o que precisa, às vezes, se aprofundar num assunto ou outro. Eu acho que tem muitas críticas, às vezes, nesse sentido, mas de pessoas que não compreendem esse movimento, que por que tem esse número de vagas, então? Porque é um curso gratuito, é um movimento popular de democratização do acesso à informação. Não é para ser de outra forma. De outra forma, tem muitos cursos pagos aí que você pode pagar e vai ter um valor, inclusive, bem alto os cursos, se você procurarem, às vezes com cargas horárias menores e com menos assuntos, mas que vão ter esse valor que você paga vai ser revertido ali numa super equipe de comunicação e de atendimento. A gente, infelizmente, não tem, é gratuito, todo mundo está doando o seu tempo, então a gente precisa que seja um movimento integrativo, que todos nós fazemos parte, que a gente possa ajudar os outros alunos que escrevem nos comentários as dúvidas. Se você sabe como é que preenche o formulário, ajuda o colega. Se você sabe como é que tira o certificado, ajuda o colega. Assim a gente vai criando essa rede, que inclusive é uma das missões desse movimento, né, pela regulamentação do uso da cannabis. Vamos lá. Não é necessário receber o e-mail com link, então, para acessar a aula, vai lá direto na página do YouTube, mas, de toda forma, a gente coloca lá o card no Instagram. A gente ficou um tempão sem Instagram, o Instagram tinha derrubado a nossa página, voltou quase agora, na véspera do curso. Mas toda semana lá, quando tiver a aula, vai ter um cardzinho no Instagram com o QR Code para você acessar a aula. As presenças, então, são contabilizadas pelo formulário Google, disponível sempre na descrição das aulas. Tudo isso fica aberto até 30 dias depois do prazo. O curso encerra no dia 12 de agosto. Até o dia 12 de setembro, todos os formulários de presença vão estar abertos. Tem até essa data para terminar de assistir às aulas e preencher todas as presenças. A gente fecha nessa data e contabiliza. E aí, 30 dias a partir dessa data para os certificados. Então, 30 dias de encerramento das atividades, não necessariamente da última aula. Vou reforçar. Terminou dia 12 de agosto, dia 12 de setembro até o dia 12 de setembro pode preencher, e até o dia 12 de outubro está emitido o certificado. Então, como a Cris falou, pode demorar um tempo, tá o certificado, não precisa ficar enviando mensagem. A maioria das mensagens são coisas que a gente fala aqui, que a gente fala ao longo do curso e que estão na ementa ou na descrição das aulas.
certo? E é isso, quem emite o certificado é o próprio aluno, basta dar um Google, emitir certificado Unifesp, tem vários passos a passos, a gente tem gravado aqui, vai ter um vídeo dedicado, inclusive, de como emitir o certificado, e é o próprio aluno que emite o certificado, porque, inclusive, tem uma certificação digital, que precisa do seu CPF, etc. Eu não posso enviar, ninguém pode, o próprio aluno que entra lá e faz o download ou imprime o que achar melhor. Bom, então o cronograma, já falei um pouco, né? Dei um spoiler, eu dei vários hoje, então não faz diferença. As aulas começam hoje, dia 6/3, terminam dia 12 de agosto. Todas as atividades devem ser enviadas até o dia 12 de setembro e os certificados ficam prontos até, está escrito após aqui, mas é até 12/10/2025. A ordem da grade está lá na ementa, a gente pode mudar, porque, como eu disse, os professores são voluntários e às vezes tem coisa de força maior, alguma dificuldade, doença ou qualquer coisa assim, e aí a gente altera de uma maneira que não seja prejudicial para o conhecimento. E é isso, a gente tem vários. Na descrição dos vídeos, a gente tem a ementa, e na ementa a gente tem a grade com todas as aulas propostas na ordem sugerida, que pode alterar. E aí, por último, a gente já está encerrando mesmo, como acessar as informações e os formulários, que isso tem muita dúvida, então eu vou passar um videozinho que foi gravado de tela, até de uma edição antiga, mas só para vocês entenderem, porque algumas pessoas têm dificuldade. Então, no YouTube, você vai, clica em ver mais, né? Embaixo do título, e aí você vai ter lá o link para enviar a presença, como entrar no grupo do Telegram, o link para a ementa e tudo mais. É muito fácil, tanto no celular, quanto no tablet, no computador. É só ir em ver mais, e não está disponível, né? Toda a descrição do vídeo, lá na descrição do vídeo vai ter os acessos. Normalmente a gente posta esse formulário de presença nos comentários e fica, né? Às vezes eu acabo esquecendo. A gente coloca no grupo de Telegram também, mas sempre vai estar disponível aqui, porque às vezes você vai assistir muito tempo depois. E se ver algum colega perguntando, por favor, repostem, indiquem aonde fica, porque essa é uma dúvida muito recorrente. Para finalizar, 2 pontos. O primeiro é que o nosso canal oficial de comunicação é o e-mail do curso. Apesar da gente estar no Instagram, no Facebook, no Telegram, no WhatsApp, dúvidas vão ser respondidas nesse lugar. Assim, essa coisa que você envia o CPF, fala que tem problema X para acessar, só pelo e-mail. Os outros canais são coisas muito genéricas, tem a ver com, às vezes, de divulgação, não necessariamente com esse atendimento para paciência. A gente precisa afunilar para que fique tudo num lugar só. É muito difícil, são poucas pessoas para responder, e a gente tenta responder para todo mundo, né? Peço desculpa se alguém se sentiu ao longo das edições lesado nesse sentido, mas é isso, uma equipe restrita, muita gente, mas é por uma causa muito maior, que é divulgar e dar a liberdade para essa planta que tem muito potencial terapêutico, tem potencial econômico, agrícola e pode salvar muitas vidas, e que é demonizada, que está encarcerada, que encarcera muita gente, que mata muita gente, que muita gente é vítima de preconceito por conta dela. Então, pensando que é uma causa só, que todos nós fazemos parte dessa causa.